Lorena Medeiros, Ricardo, gostaria que você falasse sobre a homossexualidade. Gente, a homossexualidade é um processo transitório de identificação das polaridades que o espírito tem. A gente aprende com o mundo espiritual que não existe, o espírito não é homem e mulher, né? Espírito não tem sexo, ele é assexuado. Mas ele tem polaridade, ele vai desenvolvendo a polaridade masculina com as características psíquicas masculinas como objetividade, firmeza, estratégia, organização, né, para determinações de foco, e vai desenvolvendo polaridades normalmente, tipicamente femininas, né, como sensibilidade, afabilidade, doçura, cuidado, amparo. Então, naturalmente, durante as múltiplas reencarnações, a gente ora reencarna num sexo, ora em outro. Mas por uma determinada circunstância existencial, pode ser que a gente venha de uma sequência de reencarnações no corpo masculino. Então, na hora que esse ser espiritual, que está intimamente identificado com o psiquismo masculino, tem que reencarnar num corpo de mulher, há uma transição. E é nessa transição que você vê esse desejo ainda mental ligado à identificação masculina, embora no corpo feminino. Como o inverso acontece. Às vezes você reencarnou muito tempo no corpo de mulher, vai reencarnar no corpo de homem, mas a mente, a identificação é feminina. Então o que a gente deve fazer? Simplesmente continuar trabalhando a dignidade do ser. Gente, o preconceito social se dá por causa da ideia absurda, né, de se associar que o homossexual, de maneira geral, ele é promíscuo. O que é um absurdo, porque nós temos tantos heterossexuais promíscuos e muita gente não fala nada. O problema não é a orientação sexual que você vai ter ou alguém que você ama vai ter. A questão é como que você está cuidando da sua energia sexual. Você é uma pessoa promíscua ou não é? Porque se você for promíscuo sendo heterossexual, você vai ter problemas espirituais graves do mesmo jeito. Então não é pelo fato de você gostar de alguém do próprio sexo ou não que vai te fazer maior ou menor no reino de Deus. Pelo contrário, é a forma como nós vivemos a nossa existência, a dignidade da nossa alma, do nosso ser, que vai nos aproximar mais da espiritualidade superior ou menos. E com o passar do tempo, essa transição vai passar, a gente vai vivenciar a polaridade que precisa e vamos seguir rumo a Deus, né? Conhecendo os mistérios que só quando a gente evoluir que a gente vai ter acesso. Mas até lá, pelo amor de Deus, nada de preconceito. Tem um filho homossexual, ame-o do mesmo jeito que um heterossexual. O preconceito é da sociedade, atrasada, extremamente fechada e ortodoxa, que paga um preço alto por isso. Olha só que sociedade que a gente tem, injusta, que apoia guerras, que infelizmente pretere ajudar crianças famintas, famílias em necessidade para comprar roupas pelo supérfluo. Não me parece que essa sociedade é sábia para determinar como a gente deve lidar com filhos diferentes do que se espera, concorda? Então vamos buscar os caminhos de Deus, que ama todos em igualdade de condições. Aí sim, a gente nunca vai errar. Cláudia Inaba. Ricardo, é verdade que a alma do cachorrinho volta? E aí tem uma sequência, gente. Devo abreviar a dor do meu animalzinho com a eutanásia? Duas perguntas importantes. Para quem ama animais, então nem se fala, como é o meu caso, né? Esse é um assunto que me chama muita atenção. Sim, gente, nós sabemos que como o animal ele ainda está desenvolvendo, né, o seu instinto inteligente, ele não tem ainda a alma no sentido que nós temos de consciência de livre-arbítrio, mas ele tem a alma como instinto inteligente que se individualiza à medida que reencarna nos múltiplos reinos, né, da criação, como nós aprendemos muito bem no Livro dos Espíritos, e a espiritualidade superior nos informa. E à medida que isso vai acontecendo, ele vai sendo dotado de sensações, depois de princípios rudimentares de consciência, que vai se eternizar quando começar a reencarnar na forma humana. Então o animal evolui, sim senhor e sim senhora, até chegar o momento que reencarna numa forma humana. Mas até lá ele passa por várias fases e transições. Então o animalzinho, quando ele desencarna, ele retorna, seja no mesmo ambiente em que ele viveu, né? Por exemplo, ele é um cachorrinho da raça maltês, ele pode reencarnar como maltês ou pode ser cachorro de uma outra raça. Ou talvez, se for uma necessidade, ele pode reencarnar como um outro animal, né? Num outro contexto. Só Deus o sabe. Nós sabemos que há espíritos responsáveis pela evolução desses animais espalhados pela natureza que regem claramente a obra divina e permite que eles evoluam. Com relação à eutanásia, que é uma dúvida enorme que eu sei que muita gente tem, inclusive muitos especialistas, né? Muitos veterinários. Gente, a questão é muito particular, mas não nos parece em momento algum saudável imaginar que a eutanásia seja positiva. Vou explicar por quê. Do mesmo jeito que você, ao ter um parente, você o amar muito, você não vai descartá-lo, porque na velhice ele está com um problema, uma dor, porque ele está velho.
né? Porque você sabe, principalmente quem estuda a lei de causa e efeito, a reencarnação, que esse tempo dedicado lá na velhice pode ser muito útil, né, no meio dessa dor para o crescimento espiritual. Às vezes não é nem na velhice, né? Claro, a pessoa pode ter um problema qualquer mesmo na juventude. Então, no meio de uma inconsciência, ela está lá em coma, mas o espírito está evoluindo. Não nos é justo praticar eutanásia jamais, porque vai haver uma separação abrupta daquele espírito do corpo, né? O desencarne tem que acontecer na sua naturalidade. Então, muitas pessoas falam, mas o animal, como ele não tem karma, então ele não precisa ficar no corpo. Lê do engano. Lemos André Luiz, Livração e Reação. Nós vamos entender as polaridades e a evolução dos princípios que há na natureza, né? Então, o animal, ele não tem karma, você tem toda a razão, mas existe a dor-evolução, que é a dor que esse ser inteligente está desenvolvendo para tomar consciência de si mesmo. Então, com certeza, essa dor-evolução é uma prova para o animalzinho, embora ele não a sinta como nós humanos sentimos, porque o nível de consciência dele é muito limitado quando comparado ao nosso, e uma prova para quem cuida, de ter paciência, de ter zelo, de ter carinho. Então, meus amigos, é uma questão muito delicada, porque algumas pessoas não podem sustentar financeiramente tratamentos, mas do mesmo jeito como não se pode sustentar alguns tratamentos humanos. E aí, o que acontece? Na falta do medicamento, o companheiro humano vai desencarnar, mas desencarna naturalmente. A mesma coisa acontece com o animalzinho. Então, nós somos contrários, sim, à eutanásia com os animais, né? E a espiritualidade constantemente tem dado notícias a esse respeito. Então, aprendamos a respeitar o tempo natural da vida. A não ser, lógico, que haja um risco iminente, obviamente, para os seus tutores, né, com a convivência com esse animal. É um outro contexto, mas no contexto natural isso não se pratica.